a tese de que o governo recém-eleito e recém-empossado tramou contra si mesmo um golpe. É risível, mas essa é a tese do Bolsonaro. O Bolsonaro é mais ou menos como o Chacrinha, com todo respeito ao Chacrinha. Ele nunca vem para explicar, ele sempre vem para confundir. O que mais me chama a atenção, Fabiola, não é a confusão do Bolsonaro, porque esse personagem já é manjado, ele já está decodificado. O que espanta é a forma como ele se mantém nos Estados Unidos. Parte dos seus assessores recebem salário do contribuinte brasileiro, ainda agora foram para lá mais 3 assessores do Bolsonaro, que todo ex-presidente, mesmo os precários, tem direito a um staff de assessores. Está lá o Bolsonaro assessorado por esse staff, financiado pelo contribuinte brasileiro. Fica de favor na casa, na mansão de um lutador de MMA, um brasileiro, e espanta a forma como a diplomacia americana lida com esse personagem. Porque o governo Biden pode tratar o Bolsonaro de 2 formas. Ele pode conceder um visto e deixar o Bolsonaro lá por mais 6 meses, ou pode considerar que o Bolsonaro está com a documentação inadequada e mandá-lo de volta para o Brasil. O que não dá é para não fazer nada. E o Bolsonaro vai ficando como se nada tivesse sido descoberto sobre ele no Brasil, como se nada estivesse sendo cobrado dele de autoridades da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, agora também do Tribunal de Contas da União. Então não é possível que esse personagem permaneça indefinidamente nessa condição nos Estados Unidos. O governo americano deporta brasileiros com a maior facilidade, às levas, contrata, freta aviões para trazer de volta brasileiros que estão no seu território, no território americano, em condições inadequadas, com os papéis em desalinho. E o Bolsonaro vai ficando, não me parece razoável, Fabiola. É preciso que, inclusive, a diplomacia brasileira haja para que esse problema seja solucionado, porque isso custa dinheiro ao contribuinte brasileiro, isso tem um custo administrativo, porque o Bolsonaro está longe do local onde ele precisa prestar esclarecimentos à justiça, à administração pública. Então, é preciso que esse personagem seja trazido à realidade, que ele seja arrancado do seu universo paralelo e que seja devolvido à realidade. Agora, sem blindagem de Augusto Aras, sem a proteção do cargo presidencial e sem nenhum foro privilegiado. Sim, me parece que ele tentou, de alguma forma, chamar a responsabilidade no sentido de dizer que não, a gente não sabia exatamente o que estava sendo transportado, a gente não sabia para quem era, mas ele incorre numa série de contradições que complicam sobre medida a própria posição. Então, veja, toda essa questão, os bolsonaristas e o próprio Jair Bolsonaro, que envolvidos nessa questão, estão ali numa espécie de areia movediça, em qual quanto mais você se mexe, mais você afunda. A cada nova declaração, você se coloca numa posição cada vez mais frágil. Uma das principais características das pessoas que estão sendo investigadas e incorreram em crimes é cair em contradição. Porque mentir é um processo. Sustentar a mentira de forma coesa, no sentido de não incorrer em contradições, é absolutamente outra coisa. E caracteriza um desafio muito mais denso, muito mais complexo. Então, veja, o senhor Albuquerque, ele disse, o Bento, que ele não sabia qual era o conteúdo do que ele estava transportando e ele não sabia qual era o destino daquela mercadoria. Ora, tem vídeo. Existe vídeo do senhor chegando, conversando com as pessoas que fazem o controle aduaneiro do país e dizendo que aquele era um produto que estava destinado para, então, a primeira-dama do país.
Então me espanta que um oficial, que alguém que tenha um cargo com tamanha responsabilidade, esteja disposto a simplesmente cair numa espécie tão simples de contradição que vá contra aquilo que está gravado e que a imprensa vem demonstrando ao longo das últimas 2 semanas. Em seguida, tem a contradição do próprio Jair Bolsonaro, que disse que, abre aspas, eu não pedi e não recebi. Aí aparecem recibos que o segundo estojo com as joias masculinas foi entregue no Alvorada, que é a residência do presidente da República. Existe um recibo dando conta de que isso efetivamente aconteceu, e aí ele simplesmente muda o discurso. Uma série de coisas que caracterizam contradições que são típicas de quem está mentindo. A meu ver, não resta dúvida. A gente tem vídeo, recibo, depoimentos contraditórios. O que mais seria necessário surgir em termos de um conjunto probatório sólido para que esteja caracterizado que, sim, Bolsonaro praticou desse caminho, ele tentou se apropriar dessas joias e que essas joias caracterizam uma espécie de propina, as consequências e a suposta contrapartida ainda a ser verificada. Fabíola, essa revelação de que parte da caravana golpista que promoveu o quebra-quebra de 8 de janeiro viajou a Brasília em ônibus fretados por igrejas não chega a ser surpreendente, é apenas deprimente, né? Confirma-se aquela percepção de que algumas igrejas evangélicas, que são dotadas de imunidade tributária, enxergaram no golpismo do Bolsonaro um meio para conservar os fins lucrativos dos seus pastores. O Bolsonaro continua se dizendo portador de uma missão divina que ainda não acabou. Quem tem algum respeito por Deus não pode considerá-lo responsável por esse absurdo. Um acerto dificilmente pode ser melhorado, mas os erros sempre podem ser piorados. Os missionários do caos, eles continuam ativos. Esses fiéis agora deveriam ser ouvidos pelos seus irmãos de fé em cultos dominicais das suas igrejas. Com sorte, Fabíola, alguns deles aprenderam alguma coisa com essa experiência. Deve doer em alguns desses evangélicos a percepção de que fizeram papel de bobos num enredo confuso, em que o protagonista é um mito destrambelhado, os coadjuvantes são pastores de resultados e o epílogo é a cadeia. Cadeia para eles, não para os aproveitadores. Qual?